Bom, boa tarde. A gente vai começar a segunda palestra da Cifisc com a professora, a doutora Gabriela Lemos, que vai estar falando sobre emaranhamento quântico. É difícil falar essa palavra, e ela mesma vai se apresentar. Então, muito obrigado pela presença da Gabriela. Nossa, é muito alto. Vou afastar aqui um pouco. Diminui para mim. Oi, gente. Desculpa o atraso. Eu estava visitando os laboratórios da física e o pessoal empolga e conta, e cada um quer contar o que está fazendo, e eu não queria interromper, e eu fiquei sem graça, e quando vê, gente, eu tenho que ir embora. Então... mas é porque tem muita coisa muito legal sendo feita aqui. Eu estou super bem impressionada. Eu nunca tinha vindo em São Carlos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito honrada de ser chamada para um evento organizado pelos alunos. Achei chiquérrimo e adorei a minha caneca. Então, eu não preciso eu vou me apresentar rapidinho. Sou de Minas, fiz graduação e mestrado lá, fiz doutorado na UFRJ, fui para Viena, fiz um pós-doutorado lá, voltei para o Brasil, fiz um pós-doutorado em Natal, no Instituto Internacional de Física, espero que alguém tenha chance de ir lá, que é bem bacana, Instituto Novo, e agora eu sou professora na Universidade de Massachusetts, em Boston. Se vocês tiverem pergunta, por favor, façam ao longo da palestra, eu acho melhor. Eu chamei, me pediram a Paulina. Quem que é Paulina? Paulina! Muito obrigada. Principalmente a Paulina, que aguenta meus áudios. Paulina, o que eu faço? Ela falou, faça uma palestra introdutória sobre entrelaçamento quântico, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que a gente, na área, vocês querem ser... a gente fala emaranhamento quântico. Teve uma reunião do pessoal, eu ainda era... estudante de graduação nessa época, para a gente decidir, para os professores na época decidirem se ia ser entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico. A palavra original é Verschränkung, que é uma palavra em alemão, que é meio que isso, meio entrelaçamento, mesma coisa que grudada. Em inglês já fez uma tradução para entanglement, que já não é perfeito, porque ela não é tão grudada, aí emaranhamento ficou. Então, eu vou chamar minha palestra de emaranhamento e não entrelaçamento. Vocês já ficam mais chiques do que o pessoal do coaching quântico, né? Vocês já podem falar, olha, não. E eu chamei de ação fantasmagórica à distância. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu agora vou começar a palestra. Então, meu pronome é ela, só avisando de uma vez. E, bom, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que emaranhamento é um fenômeno sem qualquer análogo clássico. Então, muitos fenômenos que a gente usa na mecânica quântica, a gente fala, analogia clássica, oscilador harmônico clássico, oscilador harmônico quântico, né? A gente tem superposição clássica, superposição quântica. Emaranhamento é uma coisa muito importante porque ele não tem um análogo clássico. E ele é o mais poderoso e o mais misterioso dos fenômenos quânticos. Poderoso em que sentido? Bom, ele vai certamente aparecer nas suas vidas como físicos, né? Ele aparece em todo tipo de sistema. Por exemplo, aqui eu peguei no sistema de estado sólido, matéria condensada. Ele está ligado a questões fundamentais a serem resolvidas nos buracos negros. Ele está sendo aplicado na detecção de ondas gravitacionais. A gente teve recentemente, John Waypan fez teleportação, ou seja, cristal fotônico. Vocês estão vendo que para todo lado, grafeno, tem emaranhamento. E, mais do que isso, mesmo se vocês não acabem trabalhando diretamente com emaranhamento, certamente vocês vão
ver o uso de emaranhamento nas suas vidas particulares, ao longo da sua vida particular, né? Não como físico. Por quê? Porque ele é essencial na internet quântica que a gente que é uma aplicação que a gente deve usar. E na criptografia quântica, que eu acho que talvez vocês não vão usar tão diretamente, mas internet quântica, com certeza. Em geral, o que a gente chama de segunda revolução de tecnologias quânticas, que é comunicação, criptografia, computação, simulações, fotografia e vídeo, o poder impulsionador dela é o emaranhamento. Não é a superposição quântica, é o emaranhamento. A primeira revolução quântica é a que deu origem ao laptop, porque o transistor, né? As máquinas digitais, que vêm do efeito fotoelétrico. Então, a base delas é a dualidade onda-partícula. Agora, a gente tem um muito maior controle dos sistemas quânticos e a gente vai explorar principalmente o emaranhamento para criar novas tecnologias. Dos computadores, a internet, a câmera e tudo. Enfim, vocês vão ver que a coisa vai mudar. Eu espero que daqui a alguns anos. Então, ela tem profundas implicações sobre o nosso trabalho, também, que eu acho que o que eu vou focar também aqui, ela traz reflexões sobre o papel da física sobre verdade e realidade. Então, Cacilda, eu preciso dessa parada mesmo? Ser esse daqui? Esse negócio fica caindo, desculpa. Certo aqui. Então, melhor, tá? Obrigada. Então, de novo, alerta, não é uma palestra de coaching quântico. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, eu vou falar umas coisas que parecem meio teleré. E uma vez eu estava dando uma palestra dessas e uma pessoa levantou para mim e falou assim, parece que você está querendo abrir uma igreja. Então, assim, lembrando que tudo que eu vou falar aqui é baseado em experimentos, não é reflexão da minha cabeça só, não. Tá? Então, a gente vai principalmente ver que o emaranhamento surgiu de um ataque de Einstein à física quântica. Sim, vocês querem que eu suba? Vocês querem me ver em total glória? Então, ele surgiu do ataque de Einstein à teoria quântica. Basicamente, ele foi descoberto por Einstein. E, nesse ataque, ele estava errado. E olha que maluco, vocês vão ver qual que é a história. Então, eu chamei isso de uma ópera em 3 atos. Não sei se alguém aqui gosta de ópera, provavelmente não. Eu sugiro, é muito bom. Quem gosta de novela vai gostar de ópera. Sempre tem uma tragédia, alguém morre no final. Também aqui vai rolar uma tragédia. Então, é uma ópera com um prólogo, 3 atos e um epílogo. Vamos ver quem vai morrer. Prólogo, 2 visões. Isso daqui é do New York Times. Fala assim, o Einstein ataca a teoria quântica. Né? Cientistas e 2 colegas dizem que a teoria não é completa, mesmo que ela seja correta. Né? E eles acreditam que uma descrição completa da realidade física pode ser, em algum momento, providenciada. Então, isso daqui é o início da história do emaranhamento. Então, vamos lá. Einstein falava assim, eu não posso acreditar nessa mecânica quântica. E não é pelo Deus não joga dados com o universo, não. O pior para ele é o que a gente vai ver agora. Tá? Ele fala, a teoria não pode ser conciliada com a ideia de que a física deve representar uma realidade no tempo e no espaço livre de ações fantasmagóricas à distância.
Por isso que ela é uma porcaria. A maioria dos físicos simplesmente não vê que tipo de jogo arriscado eles estão jogando com a realidade. Isso é ele falando da preocupação dele quando ele descobriu o emaranhamento. Por que é importante para ele? Uma coisa que eu acho que todos nós seguimos, talvez, eu espero, como físicos, né? É que a gente acredita que há uma realidade e que ela seja independente do que seja experimentalmente estabelecido. Eu queria fazer uma enquete. Né? Quem acredita que há uma realidade que seja independente, que exista uma realidade que seja independente do que é experimentalmente estabelecido? E quem acredita que não há uma realidade? Legal. Então, aqui vai ter espaço para todo mundo. O Bohr, quando o Einstein veio com esses ataques, ou com essas perguntas, que teve gente assim com medo de colocar a mão para cima, ele falava assim: nossa, naquelas discussões, eu era fortemente lembrada da importância de ter cautela em todas as questões de terminologia e dialética. Ou seja, qualquer coisa que ele falasse, o Einstein ia atacar. Então, assim, quando você falava assim, tem realidade, ele ficava, ai, meu Deus, o que é realidade? Eu preciso ter cuidado quando eu falo essa palavra. E essa é uma coisa importante aqui que a gente vai ver, que as palavras na física, muitas vezes a gente fala, elas são soltas, mas as equações não são. As equações têm significados muito, muito precisos. Então, mesmo que a gente discuta muito sobre as palavras, a gente não discute muito sobre as equações. Bom, em geral. Então, o emaranhamento ele vai gerar muito debate, mas, ao mesmo tempo que ele vai gerar muito debate, ele vai gerar aplicações, 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 aplicações. Então, tenha cautela quando a gente vai falar de realidade, de outras coisas bem tipo coaching quântico. A física deve ser considerada não tanto como estudo de algo dado a priori, mas sim de um desenvolvimento de métodos para ordenar e examinar a experiência humana. Quem já pensou na física como isso? Quem já pensou na física não como o estudo de algo dado a priori pela natureza, mas como uma forma de nós ordenarmos a nossa experiência? Muito bem. E quem pensa na física como estudo de uma verdade? Interessante. Legal, legal. E é isso que a gente vai debater. Eu espero que vocês tenham muitas brigas no boteco hoje à noite. Então, por um lado, você tem realidade é algo independente do que é experimentalmente estabelecido. E, do outro lado, a gente tem a física como um desenvolvimento só de métodos para ordenar e examinar a experiência humana. Então, aqui é para vocês pensarem, ao longo dessa palestra e depois, sobre o que vocês acham sobre realidade, sobre o papel da física na descrição da realidade da natureza. E do papel de vocês, como físicos e físicas. Então, a gente começa o primeiro ato dessa tragédia, a realidade. Cena 1. Uma coisa pode possuir propriedades reais? Quando a gente vai brincar com bebês, não sei se alguns de vocês já têm sobrinhos, primos, etc., né? Você faz aquela brincadeira de esconde, aparece, eles morrem de rir. Né? E por que eles morrem de rir? Porque quando eu escondo meu rosto, você imagina, você sabe que meu rosto continua atrás da minha mão. Né? Mas para uma criança de até 2 anos, de acordo com o Piaget, a criança não tem essa ideia de permanência de objeto. Então, uma coisa que está escondida atrás da pilastra deixa de existir. Aí ela passa a existir. Aí ela deixa de existir. Aí ele morre de rir. Fica uma coisa que entra e sai de existência. Olha que massa. Sem drogas. Então, a permanência das propriedades dos objetos é uma premissa implícita na física clássica. É engraçado que ninguém fala isso, né? Mecânica clássica 1, física 1, gente, quando o bloquinho está de trás da pilastra, ele continua existindo, tá?
Não, a gente já aprendeu isso ao longo da nossa vida, porque a gente observou que o bloquinho continua lá, mesmo de trás da pilastra, porque a gente dá a volta e vê. Isso que a gente aprende nos nossos primeiros anos de vida, que é uma loucura. Mas na mecânica quântica, a gente tem que meio que desaprender muita coisa que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, porque as experiências são outras na mecânica quântica. Então, o conceito de realismo que a gente vai trabalhar, lembra que o Bohr fala assim, tem que ter extrema cautela, né, no uso das palavras. Então, vamos definir palavras, porque aqui a gente faz física. Então, vamos lá. Alguns aspectos da natureza existem independente da nossa linguagem, das nossas percepções, nossos experimentos, das nossas crenças, etc. Isso é o que eu estou chamando de linguagem nessa palestra. E é o que o Einstein vai chamar de realidade. Se vocês forem na filosofia e forem numa palestra lá, vocês provavelmente vão ficar 3 horas discutindo isso. Mas ainda bem que a gente está na física, que a gente bota regrinhas e pronto. Né? Então, isso é que a gente vai chamar de realismo aqui. Tá? Então, a pergunta que a gente está fazendo é: alguma propriedade física existe independentemente da nossa linguagem, das nossas percepções, das nossas crenças, etc.? Ou seja, alguma propriedade física é real? Bom, ainda mais certinho, né? Aqui, como Einstein, Podolsky e Rosen colocam no seu famoso artigo de 1935. Se, sem perturbar o sistema, podemos prever com certeza, probabilidade igual a 1, o valor de uma propriedade física, então existe um elemento de realidade associado a essa propriedade. Então, ou seja, por que ele está falando de sem perturbar o sistema, podemos prever? Porque ele está falando isso, ele quer separar a nossa experiência, que pode ser... A nossa experiência, ela pode ser... ela vem com todas as nossas crenças, não sei o quê. Então, quando eu vejo o amarelo é diferente do que se você vê o amarelo, não é? Então, porque isso é percepção. O que ele está querendo dizer, a gente só... o que eu posso prever como probabilidade 1, né, com certeza, sem perturbar o sistema? Aquilo é real. Porque ele não quer a minha interferência como física, como cientista. Tá? Isso que ele está falando. Outra coisa que ele quer falar é que ali... o amarelo é uma percepção, mas o comprimento de onda não é. Né? Mas se eu tiver que ir aí, rasgar uma parte da sua camisa e fazer o experimento, já não vale. Tá? Por quê? Lembra da permanência do objeto. Então, eu fecho aqui, ó, a camisa é amarela. Ela continua amarela, mesmo com o meu olho fechado, mesmo comigo cobrindo. Então, existe um elemento de realidade associado a essa camisa. Tá? Mas se quando eu fecho o olho, eu não sei mais o que está lá, eu não posso ter certeza, eu não posso associar um elemento de realidade àquilo. Tá certo? Essa é a definição de Einstein. Está claro para todo mundo? Tá. Então, sem perturbar o sistema, prover valor com certeza, a propriedade é real. Então, vamos pegar uma fonte de partículas, né, e 2 detectores. Né? Opa. A gente liga a fonte, passa um tempinho, um dos detectores acende. Aí a gente faz isso várias vezes. Sempre aquele detector acende. Aí a gente quer saber, espera aí, esse detector está medindo uma coisa que vem da fonte? Então, fazer uma brincadeira com a criança. A gente cobre o detector. Não aparece nada. O detector não detecta nada. Como é que a gente sabe que esse detector está detectando uma coisa que vem da fonte? Bom, a gente tem que ter outro método. Né? Toda vez que eu ligo a fonte, aparece algo... sempre eu tenho esse detector de cima, clica, né, acende, com a probabilidade igual a 1. Né? Então, toda vez. Então, cobrir não foi. Então, espera aí, vamos ver o que eu faço agora. Aí eu não ligo a fonte, aí ele não
Não clica. Então, você fala, não, tem alguma ligação. Né? E talvez aquela parede ela está só bloqueando a luz, né? Se for luz, ou se for o elétron, se for alguma coisa. Ah, tá. Então, eu acho que eu ainda posso dar uma chance para essa coisa. Né? Eu quero ver se essa coisa é real. Tá? Aí, eu coloco uma outra coisa na frente. E agora, com essa outra coisa na frente, o detector continua acendendo quando eu ligo a fonte. Mas agora, metade das vezes o de cima acende e metade das vezes o de baixo acende. Então, eu falo assim, espera aí, agora eu dou meu experimento. Eu tenho uma fonte, eu tenho alguma coisa no meio, e agora eu tenho algo que mudou. Eu coloquei essa setinha para cima e para baixo, porque o setinha para cima é quando o detector de cima acende, para baixo quando o detector de baixo acende. Então, essas setinhas, será que elas estão associadas a uma propriedade real produzida pela fonte? Então, você vê que minha pergunta, estou tendo que elaborar ela. Tem algo produzido pela fonte que eu estou detectando? Parece que tem. Mas eu estou conseguindo extrair alguma propriedade real daquela fonte? Vamos ver. Então, por exemplo, se essa for luz, isso daqui for um material, por exemplo, calcita, eu sei que a calcita ela deixa passar a luz com uma certa polarização e a luz com uma outra polarização, ela muda o caminho e pode ser por isso, então, que às vezes o detector de baixo está acendendo. Então, será que é uma coisa assim? Então, esse material que eu coloquei aqui, ele está desviando parte das partículas que vêm da fonte e não está desviando a outra. Então, ele vai desviar essas partes das partículas dependendo do quê? De uma propriedade do que foi produzido pela fonte. Mas essa propriedade é real? Ela existe? Ou eu estou inventando ela como experimento? Estou criando ela? A pergunta é profunda. Nesse caso, meu modelo diz, né, eu acho que a polarização horizontal da luz leva ao detector de cima e a vertical leva ao detector de baixo. O calcita ele é birrefringente, é por isso é meu modelo físico que está acontecendo. Então, o experimento estaria discriminando a polarização H ou V do fóton. Tá, beleza. Mas como é que eu tenho certeza que está discriminando a polarização H ou V do fóton? Eu vi o fóton? Não. Ninguém aqui já viu um fóton. Ninguém aqui já viu uma polarização. Tudo que a gente viu foi detectores clicando, uma parede no meio, depois a gente colocou uma calcita, a gente, né? Ou seja, e aí? Por exemplo, os detectores podem estar piscando aleatoriamente, não tem nada a ver com a polarização do fóton. Pode ser um, depois o outro. Pode ser que aquele negócio na frente tenha feito com que deu um bizil lá, e às vezes um detecta, às vezes o outro. Pode ser que tenha algum cara no laboratório do lado me sacaneando, e ele sabe que eu botei aquela calcita na frente, tá? Vou fazer ela acreditar que tem polarização dos fótons, parará, parará. Ou pode até ser uma entidade maior, né, que esteja fazendo essa sacanagem comigo. Como é que eu vou saber que isso é uma propriedade do fóton? Ou que existe fóton? Né? Então, eu coloco um teste. Eu coloco um polarizador. Ah, aí sim, polarizador. Então, eu coloco um polarizador que eu sei que só passa polarização horizontal. Aí, sempre esse cara de cima clica e nunca o de baixo. Aí eu coloco um polarizador que só passa luz na vertical e só o de baixo clica. Ah, beleza, já foi. Tá certo. Então é isso, é polarização do fóton mesmo, né? A gente, então, vê que estamos verificando a polarização do fóton. Mas a gente não sabe se esse polarizador agora que não está criando a polarização do fóton. Não tem saída. Né? Não tem. Eu vou colocar polarizador, polarizador, polarizador. Eu posso fazer 1000 experimentos. Eu nunca vou conseguir ver o fóton. E agora? Como é que eu vou perguntar se existe o fóton e se ele tem propriedades reais?
Exato. Então, a gente vai chegar lá. A realidade é sem perturbar o sistema. Então, como a gente está perturbando o sistema, a gente não pode se perguntar sobre a realidade do fóton. Essa que é a moral da história. Então, com todos esses experimentos, a gente está perturbando o fóton. Exatamente essa é a moral da história. Né? O máximo que a gente pode falar é que a gente está preparando com um polarizador um fóton com uma certa polarização. Mas a gente não pode falar nada sobre o fóton antes do polarizador. A gente está sempre alterando ele, né? Então, vamos continuar com o teste. A gente está criando um experimento, tá? Agora, eu vou fazer uma preparação de um fóton com polarização H. Isso a gente já viu que a gente consegue fazer, né? E colocar um segundo polarizador na mesma direção, ver o que acontece. Tá. Então, a gente tem certeza que que o primeiro polarizador, né, esse teste aqui, está identificando esse estado preparado. Então, como eu falei, a gente tem que ainda responder. Fótons não foram testados, têm polarização? Há um elemento de realidade independente do experimento estabelece? Então, chegamos na cena 2. Agora, a gente precisa de 2 propriedades para a gente testar. Por quê? Vocês vão ver. Eu estou construindo isso, vocês vão ver onde que eu vou chegar. Mas a primeira pergunta, a gente não conseguiu responder. Tem uma propriedade? Agora, parece que a gente está indo para uma pergunta mais complicada. Tem 2? Não é mais complicada. Ela vai nos permitir responder a primeira. Essa que é a questão. Tá? Então, ela é uma... O Einstein é um Einstein, gente, não sou eu. Então, ele vai por caminhos tortuosos. Então, ele faz assim. Então, vamos fazer 2 experimentos. Um experimento era pouco. Então, aqui eu vou colocar, né, uma calcita, e aqui eu vou colocar uma calcita que está virada. O que significa? Significa que aqui eu vou fazer uma medida diferente da medida aqui. Então, agora eu tenho polarização. Quem já viu? Se pode ser horizontal, vertical. E você tem polarização também na diagonal ou na antidiagonal. Todo mundo aqui conhece polarização de luz? Tá? Então, você sempre pode escrever a diagonal como uma superposição, que é um vetor de vertical com horizontal, e a antidiagonal é uma outra superposição. Tá? Então, agora ele vai introduzir uma superposição nesse caminho. O Einstein é fogo. Então, tá. Então, ele faz o primeiro experimento, a gente já conhece. Agora, no segundo experimento, toda vez que ele prepara um estado D, de polarização diagonal, o cara de cima clica. Toda vez que ele prepara um estado, por exemplo, horizontal, aí dá 50-50. Na medida que a gente já conhece, né, com a calcita sem virar, se ele prepara um estado diagonal, como é uma superposição, ele tem 50% de chance de medir H e 50% de medir V. Vocês conseguem ver isso? Então, ele tem 50% de chance de ir para cá, se ele for H, ele vem para cá. Ele tem 50% de chance de ser V, e então ele vem para cá. Então, olha o que ele fez. Ele está introduzindo um segundo grau de liberdade. Uma outra propriedade. Então, por exemplo, quando vem D, a componente H vai reto e a componente V bate aqui. Quem for assistir meu curso amanhã vai ver que, ou, como é um fóton só, ou ele vai clicar na de cima ou vai na de baixo. Ele não consegue bater nos dois ao mesmo tempo. Mesma coisa com V e antidiagonal. Tá claro isso, gente? Então, toda vez que ele prepara um estado que não é o estado que ele está medindo, ele vê uma coisa, superposição. Então, toda vez que ele prepara a polarização diagonal-antidiagonal e mede a polarização horizontal-vertical, ele vê uma coisa aleatória. Toda vez que ele prepara uma coisa vertical-horizontal e mede a diagonal-antidiagonal, ele vê uma coisa aleatória. Então, são 2 tipos de medida que estamos fazendo.
Então, tá. Já que a gente não sabe se o fóton tem polarização H ou V, vamos perguntar uma pergunta, como eu disse, mais difícil. Ele pode ter polarização H ou V e polarização DA ao mesmo tempo? Parece que é uma pergunta mais complicada, mas ela vai nos ajudar. Aí você fala, não, mas não é possível testar essas duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Alguém já viu esse experimento com os polarizadores? Já? Então, se a gente pega um polarizador, né, por exemplo, que só passa a luz horizontal, pega um polarizador na frente, que só passa a luz vertical, coloca um na frente do outro, você não vai ver nada, porque um bloca a componente horizontal, né, o vertical, e o outro bloca o resto. Então, todo mundo já viu isso? Quem não viu? Quem não conhece? Não conhece. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Isso aqui era para ser um vídeo. Mas eu acho que, como é PDF, eu não vou ver. Não. Então, é o seguinte. Se duas pessoas tiverem óculos polarizador... Não, ninguém. Ninguém? Poxa, Ray-Ban. Vocês estão em São Paulo. Você tem? Mas precisa de 3. Ninguém mais. Achei que aqui tem um monte de gente. 2. Pelo menos traz vocês os óculos, por favor. Vamos ver. Faz aí. Então, vocês colocam... Faz para mim. Coloca os dois alinhados para passar a luz. E depois anti-alinhado. Assim, 90 graus. Então, coloca assim, um atrás do outro. Aperta aí. Será que eu faço daqui de cima? É muita coisa para eu segurar. Bloqueou. Perfeito. Nossa, maravilhoso.
Então, só está chegando polarização horizontal, passa por um e bloqueia toda a vertical. O outro só passa vertical. Mas como não tem mais vertical, não tem mais luz. Tá certo? Agora, o que ele vai fazer? Vai mostrar isso com coisas chiques. Morreu. 0% chega lá. Agora, vai. Agora ele vai pegar e coloca entre os dois, a 45 graus. O que aconteceu? Onde ele colocou o outro, o que aconteceu? Quem consegue me falar? Por quê? Isso. Então, a gente viu que a polarização diagonal é uma superposição de horizontal e vertical, não é? Então, passa horizontal. Tá? Aí, a horizontal é uma superposição de diagonal e antidiagonal, não é? Então, quando ele passa pela horizontal, ele tem 50% de chance de passar pelo segundo polarizador, porque ele tem uma componente diagonal e uma componente antidiagonal. Se ele passa pelo segundo polarizador, que ele tem a componente diagonal dele, agora isso daí pode ser escrito como uma componente vertical e uma horizontal. Então, quando coloca o polarizador vertical, ele pode passar. Então, ele tem 50% de chance de passar pelo segundo polarizador e depois 50% de chance dos 50% de passar no terceiro. Então, 25% da luz vai passar. Tá certo? Ele mostra isso agora. Nosso amigo. Ó. Quanto mais ele colocar em ângulos assim, melhor. Ele vai selecionando. Vai, moço. Vai. Não é isso que a gente quer. Deixa eu ver se ele chega aqui. Por isso que eu queria ter um... Ixi, não, morreu. Tá. Por isso que eu queria ter um quadro. Mas tudo bem. A gente vai conseguir aqui com isso. Morre. Tá. É isso? Que a gente, como é que faz tela cheia? Faz. Então, vejam bem. A gente tem aqui. Ele tem... não, aqui. Então, veja assim. Ele passou pelo primeiro polarizador, que só deixa passar fóton vertical. Quer esquecer? Que tem uma componente diagonal e antidiagonal. Aí eu coloquei um segundo polarizador, que está na antidiagonal. Então, ele tem 50% de passar por ele, não é? Mas se ele passa por ele e eu faço uma medida em horizontal e vertical, olha só, ele tem 50% de chance de medir horizontal. Isso significa o quê? Que cada vez que a gente está fazendo, colocando um polarizador, a gente está mesmo criando uma polarização. Algo muito grave ali que a gente está fazendo. Vocês concordam? Porque quando não tem esse segundo polarizador, em 0% das vezes, o fóton que passou pelo polarizador vertical vai chegar no detector de cima. Então, o que esse experimento mostra é que, desse jeito, a gente não vai conseguir realmente ver a realidade das partículas, da propriedade das partículas. A gente está atrapalhando. E o Einstein achou esse negócio muito ridículo. Não gostou nada disso. Falou, poxa, mas como assim? Você cria uma teoria que não te permite saber o que está rolando na parada, que tudo que a gente faz atrapalha. Como assim? Né?
Então, assim, como assim que testar essa componente, antidiagonal, diagonal, torna impossível prever o resultado de uma medida em horizontal e vertical. Então, eu tinha um problema que era que eu não sabia se horizontal e vertical era uma propriedade real. E agora eu vi que realmente não é, porque se eu faço uma outra medida, ela parece que muda o negócio. Tem uma coisa muito esquisita, né? Isso aqui, para quem já fez mecânica quântica, consegue calcular a probabilidade aqui, né? E a mesma coisa se eu fizer aqui com... Gente, está cortando a parte de baixo. Tudo bem. A mesma coisa aqui, se eu né, inverter, que eu colocar o polarizador na diagonal, depois colocar um polarizador em V, também vou criar uma coisa complicada. Eu não sei o que ele está rolando. Ele não estava cortando, não, essa parada de baixo. O que colou? Ctrl L. Ctrl L. Afe Maria. Bom, eu espero que não corte tudo o seminário. Tudo bem. Né? Então, eu posso, basicamente, quando eu coloco esse segundo polarizador, eu posso esquecer tudo que estava antes. Ele está destruindo tudo que eu criei antes. Então, se esse polarizador está destruindo tudo que eu criei antes, como é que eu não sei que tudo que eu estou fazendo está destruindo tudo que tinha antes, está inventando tudo do zero? E aí? Como é que você continua fazendo física? Sério, né? É uma pergunta séria. Então, as maiores cabeças no século XX... Bom, as maiores cabeças que a gente conhece, né? Não são as maiores cabeças. Tinha várias cabeças que não estão escritas nos livros. Estavam ali falando, poxa, agora já era, acabou a física, acabou, virou filosofia, metafísica, acabou, vamos mudar de curso. O Einstein falou assim, olha, galera, essa teoria de vocês está furada, né? Porque mesmo que a gente não possa aprender essas polarizações A e D e H e V ao mesmo tempo, o fóton tem que ter essas propriedades e pronto. Tipo, como assim vocês estão se perguntando se a coisa tem coisa real? É tudo real, tem real e pronto. Então, vocês consertam essa teoria para a gente conseguir entender o que está rolando aí por trás. E essa que era o argumento dele. Tem algo muito, muito problemático nessa sua teoria. Essas têm que ser propriedades reais. A polarização do fóton, a gente usa ele para fazer um monte de coisa. Tem que ser real. A gente usa ele para fazer óculos chique. De fato, o Einstein ele não estava falando de polarização no artigo dele. Ele estava falando de posição e momento. Para vocês verem como é grave. Porque, do mesmo jeito que a gente não pode saber a polarização nessa direção e nessa ao mesmo tempo e entender se alguma delas tem propriedade real, imagina quando você está falando de posição e momento. Você fala que a posição da partícula não existe, ou que a gente não sabe se ela existe, se ela pode ser definida, se ela existe independentemente de nós. Pô, aí dá um reverbério. Então, ele está assim. Por quê? Porque isso que é o princípio de incerteza de Heisenberg fala, gente. Ele fala que, se a gente souber a posição, a gente não sabe o momento. Se a gente sabe o momento, a gente não sabe a posição. Não é isso? Esse é o princípio de incerteza. Eu acabei de convencer vocês que isso daí é uma loucura. É uma loucura. Porque se você faz um argumento desses, você não sabe se momento é real e se posição é real. Você perde completamente a sua ideia de realidade, independente de nós, das nossas percepções, das nossas crenças, dos nossos experimentos. Duelo. Neste momento, o Einstein dá uma virada no jogo. Porque ele está tão incomodado que ele inventa uma coisa. Ele inventa o emaranhamento. É o seguinte, ele fala assim, ao invés de fazer uma fonte que manda um fóton, vamos fazer uma fonte que manda 2 fótons. E o estado quântico
que dá desses fótons, eu vou escrever dessa forma. Para quem já conhece a mecânica quântica, sabe que isso é uma superposição, não é? De o fóton H, alfa ter polarização H e o beta ter polarização V, em superposição com o V para o alfa e H para o beta. Tá? Isso é uma super... O que ele fez? Não tinha esse tipo de estado antes. Nunca tinham trabalhado com sistemas compostos. Olha que incrível. Ele pega... Ele tinha só essa fonte, só de um lado. Ele pega e coloca assim... Já que tem superposição de um fóton, né, em H mais V, por que não pode ter superposição de 2 fótons, sendo que um é H e o outro V, ou o contrário? É só uma superposição mesmo. Sua teoria aí, chufrinha aí, vocês borra aí, permite. Então, eu vou fazer isso. Isso daqui é o que a gente chama de emaranhamento. Por quê? Emaranhamento, a definição é... Emaranhamento é qualquer coisa que é não separável. Não separável significa que eu tenho uma função aqui, psi, né? Aqui, na verdade, é um vetor, mas quem não trabalhou com mecânica quântica ainda pode pensar numa função. E você não pode escrever ela com uma função só de alfa e outra só de beta. Não é? Tenta escrever isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Você nunca vai conseguir escrever isso como uma coisa sobre alfa e uma coisa separada sobre beta. Você só consegue escrever dessa forma esquisita aqui. Tá? Isso não existe só na mecânica quântica. Você pode pegar uma função de f de x e y, né, e escrever x2 mais x e y, e você não consegue separar. Né? Então, isso é emaranhamento. Então, quando vocês falam assim, alguém fala assim, o que é emaranhamento? É uma função não separável. Mas por que isso é tão poderoso? Bom, primeiro, eu não vou entrar nisso. Amanhã, isso era para fazer propaganda, eu vou explicar como a gente cria emaranhamento. Tá? Então, quem quer ver de onde que surge essa função, a gente vê amanhã, no laboratório. Como que a gente cria este estado no laboratório. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, porque eu acho que vai ficar muito técnico. Mas quem quiser vir amanhã, a gente vai falar sobre isso. Então, olha só. Vamos pegar esse estado criado pelo Einstein. Agora, vamos substituir aquelas... as H escrito como uma superposição de D e A, e V escrito como uma superposição de D e A. A gente vai substituir em cada um desses. Tá certo? Quando vocês fizerem isso em casa, que eu estou vendo que vocês vão fazer muito bem, vocês vão ver que vocês vão chegar nesse estado. Ou seja, de novo, ele é não separável. Tá certo? Emaranhado, do mesmo jeito. O que significa? Operações unitárias locais não afetam o emaranhamento. Ou seja, se eu mudar a polarização só do alfa, ou só do beta, ou mudar a base em que eu escrevo o estado, para quem já fez mecânica quântica, eu não altero emaranhamento. Por que isso é tão importante? Porque o emaranhamento, agora, isso é o que torna ele um recurso como dinheiro, recurso que a gente possa usar em tecnologias quânticas. Porque ele não é afetado pela forma com que eu olho para o estado. Então, se eu rodar minha cabeça e olhar para o H e ver como D e A, ou se eu colocar um polarizador, etc., se eu rodar a polarização de cada lado separadamente, eu não altero o emaranhamento. Isso daqui é o que a gente chama de um estado singleto. Olha que bacana. Esse estado, que foi inventado pelo Einstein, é tal que, independentemente de como eu oriento minha calcita, de como eu faço o meu experimento, sempre o estado, a polarização de um lado do alfa vai ser oposta daquela do beta. Sempre. E esse estado é o único que tem essa propriedade tão chique. Os outros são um pouco mais complicadinhos. Esse é o mais chique.
além disso, olha só, para qualquer jeito que eu escrevo esse estado, eu vou ter 50% de chance de ver uma polarização em alfa ou outra, né? Então, assim, o estado, ele sempre é oposto, então tem uma correlação. Essa correlação sobrevive a qualquer orientação dos meus aparelhos. E, de cada lado, só olhando para cá ou só olhando para cá, eu tenho 50% de chance de obter cada resultado. Então, ela é uma superposição dupla. Então, agora eu vou fazer, olha que legal. Agora, quem quer saber o que eu vou fazer? Vou fazer aquele experimento só com um lado. O outro lado eu vou deixar quieto. Alguém já sacou o que o Einstein inventou? Olha que massa. Eu testo o beta, né? Aí eu faço uma medida na direção HV. Aí você fala assim, eu obtive aqui uma polarização horizontal, não é? Do fóton que saiu. Ou, por exemplo, eu poderia ter vertical, né? Eu posso fazer também assim, aí 50% das vezes eu vou ter antidiagonal ou diagonal. Tá. Então, é possível inferir a polarização de um fóton sem interagir com aquele fóton. Ele vai mostrar que a polarização é real. Mas, para isso, ele precisa de localidade. Lembrem, pela teoria de Einstein da relatividade, o experimento realizado aqui não pode influenciar ali a uma velocidade mais rápida que a luz. Concordam? Isso daí é premissa. De novo, a gente não conta para vocês, mas sempre na teoria clássica a gente usa essa premissa. E o Einstein formalizou isso na teoria da relatividade restrita, quando ele coloca a luz como a velocidade da luz é a maior velocidade possível para a transmissão de informação. Tá? Então, isso daí é bem do coração dele, porque isso é um trabalho dele que ele não vai deixar morrer. Tá? Então, assim, essa é a premissa. Significa que não há ação à distância. Ou seja, se eu meço a polarização do fóton H aqui, eu sei que o outro só pode ter o quê? Polarização V. Eu não interagi com ele, eu não fiz ação à distância, porque isso não é permitido pela relatividade do Einstein. Então, vá lá. Sem perturbar o sistema, podemos prever com certeza o valor de uma propriedade física? Então, existe um elemento de realidade associado a essa realidade física. Pronto. A polarização do fóton existe. E ela existe independentemente de mim. Ela é uma propriedade real. A polarização H ou V é uma propriedade real, porque eu posso fazer esse experimento com outro fóton sem perturbar esse que eu estou inferindo. E eu sei a sua polarização. Mas eu poderia ter feito um experimento para olhar a polarização em D e A. Não é verdade? E aí, por exemplo, eu mediria D, e aí eu falaria, então, o outro fóton só pode ter polarização A, então a polarização A ou D do fóton alfa é uma propriedade real, independente do nosso experimento. Ou seja, como testar essa polarização de beta não afeta alfa, pela localidade de Einstein? Então, toda a conclusão sobre fóton alfa, ao qual chegamos a partir de medições no fóton beta, tem que ser válida, mesmo se não medirmos nada. Yes! Einstein provou que essas duas propriedades são simultaneamente reais. Mais do que isso, ele provou que as duas propriedades são reais. E simultaneamente reais. Então, ele creu na teoria quântica. Por que creu na teoria quântica? Porque a teoria quântica, né, a mecânica quântica não permite, porque ela não descreve a propriedade do fóton em H e V e D e A ao mesmo tempo. Pelo princípio de incerteza de Heisenberg, isso é impossível. Então, a mecânica quântica está faltando alguma coisa. Faltam variáveis. Vocês estão entendendo?
Ou seja, tem algo que existe e é real, é comprovadamente real, Einstein provou que é real, e não está na teoria. Então, essa teoria é uma porcaria, está faltando alguma coisa. Então, eu estou repetindo aqui. Por quê? Porque não o argumento do Einstein era sobre posição e momento, que fica mais dramático. Ele provou que as coisas têm uma posição e um momento, independentemente da nossa interação, reais, existentes, sem nós. E o Bohr falava que não podia ter. Heisenberg falou que não podia ter. Princípio de incerteza. Vamos precisar completar essa mecânica quântica com variáveis ocultas. É o que o Einstein disse. Eu peguei isso daqui. Isso daqui é Picasso. Alguém já conhece? É um touro, né? Que ele vai simplificando, até chegar no Picasso. Né? Ou seja, você vê o seguinte, o que a gente faz na física? Né? Tem aquela piada, né? Tudo vira uma esfera, né? A vaca esférica, tudo esférico. O touro é esse daqui. Então, assim, quando a gente chega aqui, como é que a gente sabe que aqui tem todas as informações que a gente precisa para falar do touro? Ou seja, como é que a gente sabe que essa teoria é completa? Porque, claro que nunca a gente vai colocar tudo. Mas a gente tem que ter suficiente informação, né, para aquilo que a gente está usando a teoria. Então, esse modelo, por exemplo, não é completo, porque não dá nem para saber que ela tem cabeça e come. Né? Mas esse daqui também não é necessário. Né? Tem que ter alguma coisa aqui no meio em que essa é a nossa teoria que a gente vai guardar. E o Einstein está falando, olha, galera, vocês chegaram aqui, não está valendo. Não está valendo, vamos chegar para trás. Vamos inserir informação que está faltando nessa teoria. Porque, senão, a realidade não está sendo descrita. Mas o Asher Pérez fala, eu não gostei desse experimento do Einstein, não. Sabe por quê? Porque ele está falando de medições hipotéticas. E medições não realizadas não têm resultado. Está tudo na cabeça. Você fala assim, eu poderia ter feito isso e teria acontecido aquilo? Não existe. Vamos fazer um experimento. Né? Porque lembra que tem uma coisa do poderíamos aqui. Se a gente pudesse prever, com certeza. E ele faz o experimento mais pensado, ele chama experimentos pensados dele. Né? Então, demorou muito tempo, muita crítica. Wheeler falou assim, nenhum fenômeno é um fenômeno real, até que seja um fenômeno observado. Então, o terceiro ato é onde a gente vai testar essa história do Einstein. Demorou 30 anos para alguém ter uma ideia de como fazer isso em laboratório. Então, aquela ideia do Einstein fala assim, beleza, eu provei que existe coisa, mas aí o Bohr e todas as pessoas que estão com o Bohr falam assim, não, você não provou nada, você só fez um experimento na sua cabeça e bom, eu quero ver você fazer na mesa, né, na mesa ótica, no laboratório, com clique. 30 anos até o Bell propor esse experimento. Então, agora, eu vou simplificar o experimento. Então, não vou simplificar, vou só simplificar a notação. Agora, eu vou ter, esse daqui vai ser o detector. Clicar, né? Para cima ou para baixo. E esse 1 e 2 vai falar se eu estou medindo, fazendo a primeira medida, que é aquela em horizontal vertical, ou a segunda medida, em antidiagonal diagonal. Sacou? Então, eu só vou simplificar aqui, porque agora eu vou ter 3 fótons. O negócio está complicando. E eu vou escolher, aleatoriamente, depois que a minha fonte mandar os 3 fótons, eu vou escolher se eu vou fazer uma medida 1, que é de polarização horizontal vertical, ou 2, que é de diagonal antidiagonal, em cada uma das partículas. E eu vou escolher aleatoriamente e separadamente. Cada uma está num laboratório separado, porque elas não podem influenciar uma a outra, tá? Isso vocês podem, isso aqui são 2 artigos que eu recomendo para ver sobre
esse experimento. E é o seguinte, a regra do jogo é, sempre que no fóton alfa eu fizer uma medida do tipo 1, beta 2 e gama 2, tem um número ímpar de resultados para cima. Vocês lembram que eu chamei de para cima, é quando eu clico de cima. Bom, 2, 1, 2, número ímpar para cima, 2, 2, 1, número ímpar para cima, e 1, 1, 1, número ímpar para baixo. Só tem essas restrições. Por exemplo, se eu fizer medidas tipo 2, 2, 2 em cada um, todos eu vou medir diagonal ante diagonal, qualquer resultado vale. Tá? Essa aqui é a regra do jogo. Esse estado quântico satisfaz isso. Vocês podem depois escrevê-lo em... vocês vão ter que reescrever diagonal, antidiagonal em casa, e vocês podem provar que ele satisfaz todas essas condições. E esse estado é emaranhado, porque ele é não separável. Ih, vai cortar tudo. Tá. Então, por exemplo, eu fiz aqui, número ímpar, de para cima. Então, esse daqui eu fiz 2, 1, 2, 2. Então, eu obtive esse aqui para baixo, esse aqui para cima, esse aqui a setinha está errada. Para baixo, para cima, tá. Então, agora eu criei uma condição, que se eu fizer os outros, se eu tivesse feito os outros experimentos, olha o que eu teria que ter concordância. Então, já que é uma propriedade real, não importa o experimento, concorda? Vocês estão entendendo? Então, assim, se eu obtive para baixo, em outro experimento eu teria também obtido para baixo. Se eu obtive para cima, em outro experimento do mesmo tipo, eu também obteria para cima. Então, são todos experimentos hipotéticos que eu posso fazer. Eu posso escolher qualquer um desses. Vocês estão entendendo? Eu vou preenchendo essa tabela. O que vocês vão ver é que cada vez que eu faço um experimento, eu crio uma condição para os de baixo. Então, se esse aqui foi número tipo 2 para cima, então, se eu fizesse outro experimento tipo 2, ele também teria que dar para cima, etc, etc, etc. Você vai preenchendo a tabela. O que acontece é que, na última, essa tabela não tem como ser preenchida de forma coerente. Ou seja, tal que, veja aqui, para preencher essa parte de cima e dar uma coisa certa, eu teria que ter um resultado nesse gama para cima, se eu fizer experimento tipo 1. Se eu fizer experimento tipo 1 com esse gama também, mas os outros dois forem 1 em 1, eu vou ter um resultado para baixo. Parece que o resultado em gama está dependendo do resultado do experimento em alfa e beta. Ou seja, eu estou criando uma situação em que o resultado de um experimento em um fóton parece depender do resultado dos experimentos nos outros. Não tem. Eu quero que o fóton tenha uma polarização independente dos outros experimentos e dos meus experimentos. Concorda? Como é que, dependendo se eu fizer um experimento tipo 2, 2, 1 ou tipo 1, 1, 1, eu vou ter um resultado diferente aqui, para a mesma polarização. Vocês estão entendendo? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Ou o resultado desses experimentos está influenciando mais rápido que a luz, né, instantaneamente, o resultado do experimento que eu estou fazendo em gama, ou a polarização do tipo 1, né, que eu tenho de gama, não é real. Por quê? Porque eu não tenho como prever o resultado dela com certeza a partir dos outros experimentos. Vocês estão entendendo? Ou seja, Bell criou uma situação que, com 3 experimentos, ele consegue provar que, dependendo dos experimentos que eu faço em alfa e beta, eu vou ter um resultado diferente em gama para a mesma medida. Isso chama contextualidade. Ele mostrou que a mecânica quântica mostra contextualidade. E a contextualidade, nesse caso, está dizendo que a gente não consegue manter localidade e realismo ao mesmo tempo. De fato, é fácil vocês provarem que essa tabela nunca pode ser satisfeita. Se você olhar aqui,
o número, né, se olhar aqui nas colunas, né, o número, e somar, o número total de coisinhas para cima tem que ser par, porque ímpar, 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 mais par, como é que é o contrário? Não, você faz aqui isso, tem que ser ímpar. Depois aqui você tem 2 do mesmo tipo, 2 do mesmo tipo, 2 do mesmo tipo. Então, se você olhar em qualquer coluna, você vai ter um número par de para cima ou para baixo. Tá certo? E se você olhar nas linhas, você vai ter um número ímpar de para cima. Então, essa é autoinconsistente, essa tabela. Mas tem um estado quântico que leva a esse resultado. E é realizado em laboratório. Então, esse estado emaranhado realiza uma tabela de lógica que a gente não pode realizar com a nossa lógica. Você pode fazer isso em casa. Substitua esses aqui e mostre que esse estado satisfaz a todas as restrições da tabela. Os fenômenos quânticos não acontecem no espaço de Hilbert, ou seja, só porque tem um estado não adianta nada, acontece no laboratório. Há experimentos em laboratório, principalmente em 2015, que provaram que, de fato, com todas as restrições necessárias, laboratórios separados 40 quilômetros, não sei o que, esse resultado se manteve. Então, isso é um resultado experimental, não é mais uma teoria de Einstein. Uma conspiração de Einstein. Então, a tragédia é que você vai ter que escolher localidade ou realismo. O experimento mostrou que, se você permite que um experimento em um lugar afete o resultado do outro à distância, tudo bem. Mas se você não permite isso, então a polarização que ele mediu vai depender da polarização que eu obtive, do experimento que eu obtive. E o Einstein ficou muito bravo. E ele morreu sem ver o resultado desse experimento. Esses experimentos conclusivos só aconteceram em 2015. Então, ele morreu achando que tinha alguma coisa de errado na teoria quântica, que faltava alguma coisa naquelas equações. Mas os experimentos mostram que não é a equação que está errada, é a nossa forma de pensar. As consequências disso. Você tem que voltar para casa, tomar uma cerveja e resolver o que você vai pensar da sua vida. Você quer localidade ou realismo das propriedades das partículas? Veja, eu gosto de uma opção meio no meio do caminho, que você pode manter algum realismo e localidade. Né? No meu caso, eu não sei que realismo é esse. Certamente não é polarização dos fótons, nem posição e momento. Isso tudo foi jogado fora com os nossos experimentos. Então, não é a propriedade de amarelo, não é a polarização do fóton, não é onde você está sentado. Agora, tem alguma coisa que eu acho que pode ser real. Por exemplo, conheço gente que fala, não, o hamiltoniano é a única coisa real. Eu nem sei o que significa isso. Né? Nem sei. Mas, na minha busca como física, o que eu estou tentando fazer, uma das coisas mais importantes para mim, na minha trajetória acadêmica, é tentar entender o que sobra. Porque eu acho que a gente tem que descobrir o que sobra. Eu quero manter a localidade. Eu não quero jogar tudo fora. Eu não quero jogar fora o bebê com a água do banho. Né? Eu quero manter alguma coisa. Mas o que é essa coisa? Eu sei que as propriedades das partículas não é. Então, eu chamo vocês todos a pensarem sobre isso. Ou você também pode jogar fora a localidade sem brigar com Einstein muito. Porque tem uma forma de jogar fora a localidade sem violar a relatividade restrita.
Porque a relatividade restrita, ela só fala de informação que não pode ser transmitida a velocidade maior que a luz. Não fala que outras coisas que não transmitem informação não podem ser. Então, pode ser que tenha algumas propriedades que a gente chama de variáveis ocultas, que viajam a velocidade infinita, que sejam, de fato, não locais. E, de fato, eu acho, nas minhas conversas, que a maioria dos físicos vai por esse caminho. A maioria talvez esteja exagerando. Mas uma grande parcela do pessoal, metade talvez. Então, não é tão pouca gente, não. Agora, isso gera um monte de controvérsia. Por que certas coisas podem viajar a velocidade maior que a luz e outras coisas não podem? E então, a gente tem coisas vindo desde o Big Bang, chegando aqui. Então, assim, isso é para cada um. É importante lembrar que o emaranhamento ele não pode ser usado para transmitir informação instantaneamente. Ou seja, aquilo tudo acontece, mas lembra que o resultado, né, aqui em cima, lembra que o resultado aqui parecia depender do que a gente estava fazendo em cima, não é? Mas não dependia só da escolha que eu estava fazendo. Lembra que tem uma aleatoriedade intrínseca. Então, se eu faço, por exemplo, se eu tive 1 para baixo e 2 para cima, aí o terceiro teria que ser para baixo. Mas eu poderia ter obtido também, porque com 50% de chance, eu obteria 1 para cima, o 2 para cima, aqui. Então, esse daqui teria que ser para cima também, para dar um número ímpar de para cima. Então, ou seja, a minha escolha afeta o resultado do outro? Não exatamente. O que afeta é o resultado da medição que eu fiz. Vocês estão entendendo a diferença? Ou seja, não é a Gabriela conscientemente. Porque dependendo de qual experimento que eu faço, eu vou mudar essa regra que tem que ser satisfeita do outro lado. Mas eu não posso escolher o resultado do experimento. Eu só posso escolher qual experimento que eu estou fazendo. Vocês estão vendo a diferença? Então, assim, se eu faço o experimento 1 e o resultado é para cima, e você faz o experimento 2 e o resultado é para cima, então o experimento dele também vai dar o resultado para cima. Mas se eu fizer o mesmo experimento, eu tenho 50% de chance de ter resultado para baixo. E o seu, por exemplo, vai ficar para cima, então o dele vai ser para baixo, para a gente manter o número de para cima ímpar. Então, a gente não escolheu o resultado, a gente só escolheu o experimento. Então, eu não posso, tipo assim, mudar o experimento que eu estou fazendo para mudar o resultado dele, porque o meu fóton vai dar aleatório. Então, isso é muito louco, porque imagina só, estamos todos fazendo experimento ao mesmo tempo. Estamos todos obtendo resultados completamente aleatórios, imprevisíveis. Mas a partir do momento que eu sei o meu resultado e o seu resultado, eu sei com certeza o resultado do experimento dele. Olha que louco. Ou seja, tem uma correlação, mas, ao mesmo tempo, tem uma aleatoriedade. Então, pode ter uma coisa não local. As pessoas que acreditam em não localidade, na mecânica quântica, elas vão falar que tem uma coisa não local, que é isso. Tipo assim, já que o meu deu para cima, imediatamente, de alguma forma, isso vai influenciar o seu resultado, dado que você fez o experimento tal e dado que o dela deu tal. Não, é muito complicado. Mas não é eu, Gabriela Marredo Lemos, que vou escolher o resultado do seu experimento. Então, daí que é a diferença de mim para o coaching. E eu não vou resolver seus problemas psicológicos, certamente. Posso te dar mais problemas psicológicos, que era a ideia dessa palestra. Para quem não tinha problemas existenciais para pensar e tal, eu estou aqui oferecendo gratuitamente. Você pode escolher entre localidade e realidade. E então, escolham. Né? Esse é o emaranhamento. As partículas distantes estão correlacionadas, mas cada medida local é aleatório. Eu acho isso daqui muito mais louco, muito mais, do que o coaching. Eu acho isso muito mais maluco do que a gente poder influenciar um negócio à distância. Porque, tipo, tem algo que... E aí? O que define que a parada vai vir para cima ou para baixo para mim? Vocês já pensaram sobre isso? Então, assim, a gente jogou tudo no ar. Então, aquela primeira pergunta,
tem uma propriedade real associada ao fóton. A gente fez tantos experimentos para voltar àquela pergunta e falar assim, só se você jogar fora a localidade. E, honestamente, um dos meus sonhos, eu fico pensando nisso muito, e muita gente fica dos nerds, conversa nerd do boteco. E se Einstein estivesse vivo, o que ele faria? O que ele faria com o resultado desse experimento? Eu acho que ele ia pirar. Né? Ele ia pirar. Ele ia pirar. Eu não vou entrar nisso, que eu acho que já está tarde. Vocês querem? Eu ia dar uma aplicação disso, mas acho que está todo mundo cansado. Vocês estão com caras cansadas. Pode? Nossa, vocês têm muito mais energia do que eu. Deixa eu tomar água. Até agora tem pergunta, porque agora, afinal, é só uma aplicação disso. Oi. Pega o microfone. Alô? Ai, É que como está sendo transmitido, aí a gente precisa do microfone para as pessoas saberem que é a pergunta. Quem levantou a mão? Aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. Como jogar fora o sentido de localidade do Einstein sem perder o sentido de causalidade? Porque informação que viaja mais rápido que a velocidade da luz tem separação tipo espaço na relatividade restrita. Então, eu não vou estar violando também esse princípio de causalidade do Einstein? Médio. É o seguinte, como você não pode transmitir informação, significa que você não pode matar o seu avô. Porque isso transmitiria alguma informação. Tá certo? Então, é meio bizarro abrir mão dessa localidade, porque, como se pudesse mudar os mecanismos do universo por debaixo do pano, mas a cara total do universo tem que ficar igual. É isso que tem que acontecer. Então, seria isso, ou seja, eu não posso matar meu avô, mas, sei lá, alguma coisa pode mudar que não seja perceptível, ou seja, porque não pode transmitir informação. Então, você está me perguntando isso, de fato, a teoria de Broglie-Bon, que fala sobre isso. E eu acho que foi a única pessoa, são as únicas duas pessoas que realmente elaboraram o que é isso. Né? E aí eles têm uma onda, né? Uma grande onda que ocupa todo o universo, tá? E ela é não local, ou seja, ela é espalhada pelo universo inteiro, desde o Big Bang para sempre. Não local é no tempo e no espaço. Tá? E ela rege as coisas que estão acontecendo por debaixo dos panos. Então, ela vai definir, por exemplo, se eu vou ver para cima ou para baixo. Tá? Mas ela não vai me deixar... Assim, eu não vou conseguir manipulá-la tal que vai chegar o resultado da manipulação em você. É um pouco estranho, mas é isso. Então, dentro daquela aleatoriedade, tanto faz, né? Porque se para cima ou para baixo era aleatório mesmo, então ela vai poder mudar isso. Mas o que ela não pode mudar é alguma coisa que eu mexo aqui e você vê aí. Ou, filosoficamente, é bem interessante, porque você coloca 2 níveis de realidade, né? E 2 níveis de causalidade. Então, você tem uma causalidade que é essa que me permite matar meu pai. Não quero fazer isso, mas entenderam? Seria o avô, né, no caso, que é a história. Enfim, vocês entenderam, né? O casar com a minha mãe, não. Enfim, vocês entenderam. Isso é um nível de causalidade que não está afetado. Tem um outro nível de causalidade que sim é afetado, que é um por baixo dos panos. E aí eu não sei como é que você faz. Faz duas definições de causalidade. Tem uma outra coisa bem interessante, que é o seguinte. Desde os anos 90, na
verdade, desde os anos 70, mas nos anos 90 ficou mais famoso. Né? Tem uma teoria de... Porque causalidade não é uma coisa bem que a gente entende. Ninguém, nunca, na vida. Né? Os filósofos vêm debatendo isso há gigantes de séculos. Mas tem uma definição estatística de causalidade que é o seguinte. Se você está fumando, né? Eu falo assim, pode parar de fumar, dá câncer. Como é que o que significa que eu estou falando? Estou falando que, estatisticamente, né, as pessoas que fumaram têm maior probabilidade de ter câncer. Agora, tem gente que fuma e fuma até os 150 anos. Não, 150 ainda não existiu, mas 110 com certeza. E de boaça. Né? Vocês adoram Buena Vista Social Clube, aí tem o Compai Segundo, vale a pena assistir o filme. Ele fala, ele tem 90 e tantos anos, ele fala, eu fumo desde os 3 anos de idade, nunca tive nada. Então, é isso. Fumar causa câncer? Causa, mas não determina câncer. Então, essa é uma definição de causalidade que ela é nova. E ela é diferente dessa do Einstein, que você está se referindo, que tem a ver, né, tempo e espaço. Mas ela é restrita por isso. Então, assim, eu não posso fumar hoje e causar um câncer no passado. Concordam? Então, assim, só posso aumentar minha chance de ter câncer no futuro, não no passado. Tá? Desculpa, é uma coisa meio mórbida, mas eu vou... Sabe por que eu estou dando esse exemplo mórbido? Porque é o único exemplo na saúde que a gente pode falar em causa. Até hoje, foi o único que se provou que X causa Y. O ovo não causa colesterol alto, sabe? É o único que, estatisticamente, a gente e na verdade, a grande trabalho veio por causa... para provar que os empresas de cigarro estavam fazendo mal à população. Então, teve um grande esforço da sociedade acadêmica para provar isso e levou a isso. Mas até hoje a gente está começando a provar, então, o que causa o quê. Mas foi o primeiro que a gente provou. Olha que coisa louca. Por que eu estou falando isso? Se você usar essa definição de causa estatística, se você faz X, tem probabilidade mais alta daquilo, Y, você trabalha com uma coisa chamada modelagem causal. Então, você faz modelos em que, se eu faço uma interferência aqui, o que vai acontecer ali? Né? Então, eu paro de fumar, vou reduzir minha chance de ter câncer. Eu começo a fumar, pego uma população, faço um controle que não fuma, a outra, eu obrigo a fumar. Né? Isso é interferência. É muito antiético isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, há uma formulação, a partir de 2007, houve uma formulação pelo pessoal do Canadá, do teorema de Bell, que é esse teorema que a gente acabou de discutir, em que, ao invés de ele colocar como as premissas a localidade e a realidade, ele coloca como as premissas básicas que permitem a gente definir essa causalidade estatística. E ele mostra que o emaranhamento não satisfaz essas premissas. Então, significa que o emaranhamento mostra que a física quântica não pode ser considerada causal nesse sentido. E isso é muito, muito, muito pesado, vocês têm que pensar. Ou seja, um negócio que a gente está usando, essa modelagem causal a gente usa não só para doença, hoje usa para economia, para o diabo a 4. Né? O pessoal que vai para o mercado financeiro, não recomendo. Mas só você quer ganhar dinheiro, recomendo. Aí você vai usar essa modelagem causal. A mecânica quântica não satisfaz. Então, ela coloca uma coisa muito complicada. Então, não só você tem que escolher entre localidade e realidade, mas você tem que escolher entre as premissas básicas que a gente acha óbvias para causalidade. Isso poderia ser uma outra palestra, só como... Eu já dei essa palestra na UFMG. Tudo isso a partir da causalidade. Aí você vê que, puxa, é alguma coisa que eu tenho que escolher.
E um grande esforço hoje é tentar definir causalidade quântica, que não é coaching, é causalidade quântica, de novo, na física. A gente não sabe o que é causalidade na física quântica. A gente não consegue definir por causa do emaranhamento. Olha que loucura. Então, não sei. É isso que eu posso dizer. Quantas perguntas existenciais? Foi? Tá. Nesses últimos poucos slides, ou não sei quantos, eu só queria mostrar para vocês, e é um pouco mais técnico, quem já fez mecânica quântica vai acompanhar melhor. Por que a computação quântica usa emaranhamento? O que ela nos dá? Né? Porque é o seguinte, tem uma galera aí, você vai no YouTube, fala assim, o computador quântico ele é poderoso porque o qubit pode ser escrito como uma superposição. Vocês já viram isso? Que tem infinitas computações paralelas ao mesmo tempo e tal. Então, isso é bastante questionado, porque só faz sentido essas infinitas computações paralelas ao mesmo tempo se você acredita na interpretação da mecânica quântica de multiverso. Muitos mundos. Tem outra opção que eu não dei para vocês, mas que é muito válida também, é que você não precisa abrir mão nem da realidade nem da localidade, mas você tem que abrir mão de ter só um mundo. Que é que, ou seja, todos os resultados daqueles experimentos estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Cada um em um braço do universo. A única resposta, a coisa importante que falta responder nesse caso dos muitos mundos, é por que as estatísticas são mantidas, ou seja, por que eu obtenho aquela tabela e por que não é tudo aleatório, entendeu? Então, tem que definir o que é probabilidade para diferentes mundos. Isso é uma coisa que vocês podem trabalhar. Eu esperaria a gente ter um pouco mais de financiamento público antes de vocês começarem a trabalhar nisso, porque agora pode ser que as pessoas não te deem dinheiro. Mas, ou vocês fogem lá para a Europa e trabalham com isso, que eu tenho amigos que trabalham com isso. Definir probabilidade nos muitos mundos. Por que eu estou falando isso? Porque é computação. Porque, então, isso sim, seria uma coisa. Então, por que a computação quântica ela é poderosa? Ela é poderosa principalmente, não só, então, ela tem novos algoritmos. Então, a gente vai usar novos algoritmos. E uma das coisas, a coisa principal que dá força a esses algoritmos é o emaranhamento. Agora eu vou te mostrar o algoritmo. Não é um algoritmo, é uma condição para que esse emaranhamento seja, que dê esse emaranhamento, esse poder todo. Que eu falo, emaranhamento é o mais poderoso. Por que ele é poderoso? Então, tá. Isso daqui é um outro estado também emaranhado. Esquece esses tensores, para quem nunca fez mecânica quântica. Imagina, pode ser escrito do mesmo jeito que a gente estava. É 0 do fóton A, 0 do fóton B, ou 1 do fóton A, 1 do fóton B. Por que agora estou escrevendo 0 ou 1? Porque a gente está falando de computação. Tá? Binário. Mas pode substituir por horizontal e vertical, diagonal, antidiagonal, o que vocês quiserem. Tá? Aí você distribui uma partícula para a Alice e outra para a Bob. Então, a Alice fica com essa daqui e Bob fica com essa daqui. Tá? Agora, a Alice realiza uma operação local na sua partícula e envia essa partícula a Bob. Então, local significa que ela só mexe na dela, ela está longe de Bob. E o Bob mede, aí ela manda a partícula dela para Bob, depois que ela fez alguma coisa assim, e ele lê as duas partículas. Qual que é a ideia da codificação superdensa? Antes de eu mudar. Um qubit, o que é um qubit? É um fóton. Em H, né, a polarização do fóton constitui um qubit. É um sistema de 2 níveis. Um átomo com 2 níveis.
se eu fosse muito menor ainda, tivesse só a cabeça e pé, aí, qubit. 2 opções, tá? Ele é um bit quântico, que pode existir uma superposição. Então, a H mais V, a gente viu, por exemplo, eu posso chamar aquilo do qubit de polarização, né? Que pode existir uma superposição ou não. Por mais que ele possa existir uma superposição e que ele precise de infinito informação para determiná-lo, porque você precisa dar, ele tem uma fase que depende, ou seja, tem vários, a superposição ela é muito mais complicada do que um bit clássico que é só 0, 1, 0, 1. E agora essa aqui pode existir como qualquer coisa na rotação, né? 0, 1 ou qualquer coisa no meio. Então, vocês acham que ela carrega quanta informação? Que eu preciso, né? O clássico só tem isso ou isso. O quântico tem ou qualquer, ele existe numa esfera. Então, assim, isso é um qubit. Então, o clássico é um bit, para cima e para baixo. 0, 1, ligado, desligado. E o quântico, você tem é como se você pegasse aquele negócio de luz, né? Que a luz vai abaixando. Quanta informação que eu posso te passar com aquilo? O negócio é estranho, mas só posso passar um bit. Então, é o seguinte, por quê? Quando eu faço uma medida de um qubit, se ele está aqui, aí eu faço uma medida, né, da polarização nessa direção. Eu vou obter ou esse resultado ou esse resultado. Eu só vou obter esse resultado se eu faço uma medida, lembra, rodada, não é isso? Então, para cada medida, eu só tenho 2 opções. Lembra que eu tinha 2 detetores? Eu só tenho 2 opções, ou isso ou aquilo. Só que eu posso fazer muitas diferentes medidas. Mas para cada foto, eu só posso fazer uma medida. Ou essa medida, ou aquela medida. E para cada medida, eu só tenho 2 resultados. Então, eu só posso transmitir um bit de informação. Então, o computador quântico ele é formado por qubits, que existem em superposição. Então, você pode fazer um monte de coisa bacana com eles. Mas eles só te dão 2 resultados, 0 ou 1. Ele só transmite um bit de informação. Para os nerds da computação, vamos ver que, então, isso é um pouco estranho. Porque você fala assim, então, para que serve computador quântico? Então, vamos ver. A Alice, então, ela vai transmitir um qubit, que carrega um bit de informação. Mas, por causa do emaranhamento dela com Bob, ele vai conseguir ler 2 bits de informação. Essa que é a codificação super densa. Então, vamos ver o protocolo. Então, se a Alice, em 2 bits, tem 4 possibilidades. 00, 01, 10 ou 11. Tá? São 2 bits de informação. Lembra que ela está só com a partícula dela, o Bob está com a partícula dele. Ela pode não fazer nada, e ela manda a partícula dela para o Bob sem fazer nada com a partícula dela. Aí ele vai medir as 2 partículas juntas. E ele vai ver esse estado, ele vai falar, então ela me mandou 00. Ela pode fazer o que a gente chama de aplicar uma porta de fase, que é simplesmente, ela coloca um sinal menos entre as 2 componentes dessa superposição. Olha que louco. Ela fez isso localmente, não é? Mas esse estado é ortogonal a esse. Significa que eles podem ser perfeitamente distinguidos por Bob. Então, ela vai mandar só a partícula dela. Tudo que ela fez foi colocar um sinal menos na partícula dela. E o Bob vai conseguir ler 2 qubits de informação. Ou ela pode aplicar uma porta NOT, que significa só ela roda, o 0 vira 1, 1 vira 0, só na partícula dela. Então, ela virou aqui, o 0 virou 1 e o 1 virou 0. Então, ela pegou esse estado inicial e manda a partícula dela. Ou ela aplica as 2 portas. Ela roda a partícula dela e coloca um sinal menos na superposição. Ela só está fazendo coisas locais. Ela não muda o emaranhamento, lembra? Mas ela muda o estado global. E ela manda a partícula dela. O Bob recebe a partícula dela. Ele faz uma medida. E ele faz uma medida, ele vai conseguir distinguir esses 4 estados. Então, com mandando um qubit, ele recebeu 2 bits de informação.
Então, na computação, imagine se eu quero mandar 1 GB, né? Olha o tanto que eu já posso ganhar de recurso físico mesmo. Que eu mando só metade. Então, esse protocolo você pode usar em vários algoritmos. E esse te dá o que chama fala em português, speed up da mecânica da computação quântica. Ou seja, a computação quântica agora vai ser mais rápida do que a clássica. Porque você vai usar truques desse jeito e problemas que demorariam um tempo exponencial para responder um sistema clássico, vão demorar um tempo polinomial. Ou seja, coisas que você jamais responderia no computador clássico, você vai conseguir responder num tempo finito, porque você vai usar truques desse jeito. Você pega estados emaranhados, separa, faz uma coisa aqui, manda, e você vai acumulando esse tipo de efeito. Então, o emaranhamento ele permite, então, que mesmo que cada fóton só carregue 1 bit de informação, você pode transmitir 2 bits de informação por fóton. Emaranhado. Tá certo? Então, essa codificação superdensa te dá um gostinho de por que isso é bacana. Então, não só tem questões existenciais, como questões práticas. A gente pode fazer teleportação, criptografia, segura, geração de imagens, computação eficiente. A gente vai falar algumas coisas amanhã. Computação eficiente foi essa parada que a gente falou agora. Né? Então, conclusão. Então, ali nos obriga a repensar nossa relação dos nossos experimentos com a realidade. O emaranhamento nos obriga a escolher entre o realismo das propriedades e a localidade. É o recurso mais importante das novas tecnologias quânticas. Obrigada pela atenção. Bom, agradecer mais uma vez a Gabriela, que veio dessa palestra super legal para a gente. A gente tem 15 minutos ainda, acho que a gente pode fazer uma sessãozinha de perguntas. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para ela? Opa. Diga. Tá ligado? Bem, Sim, já que alguém já falou sobre localidade ligado à causalidade, vamos criticar um pouco o realismo, então? Vamos. Opa! Tem a desigualdade de Leggett-Garg, né? Que fala sobre o macro-realismo de um objeto. Uhum. Aí é o seguinte, você tem que conseguir macroscopicamente definir que você tem 2 estados distintos num dado tempo. E mecânica quântica não cumpre experimentalmente isso também. E como que fica, então, a situação? Porque a gente precisa fazer experimentos que nos digam se ou realidade, ou localidade, ou alguma outra coisa são necessárias para descrever a física. E a gente não sabe se o nosso conceito de realidade, se o nosso conceito de localidade, ou o que está acontecendo na mecânica quântica, o que disso é válido. Não, o experimento de Bell... Não, mas eu não estou falando de Bell. Estou falando especificamente de macro-realismo do jeito que o Leggett-Garg define. Sim, mas o que eu estou dizendo aqui, o Bell é mais forte. Porque o Bell já te... Ou seja, por isso que a gente fala muito de Bell e não muito do resto. Porque quando você tem várias outras premissas e você pode escolher, isso fica menos forte do que você fala assim, você tem 2 premissas e essas premissas você tem que escolher entre uma e outra. O resto é menos importante, eu acho. Eu acho que Bell é o que realmente separa as 2 coisas fundamentais, que é o realismo local, né, localidade e realismo,
Se você já tem que escolher entre essas, não adianta você começar a colocar macro-realismo, não sei o quê. Ou seja, você está como se... por isso que o Legertgard não ganhou muita auê, só quando no início. Hoje, a gente continua falando de Bell. Bell é o único teste. Porque você não tem nenhum teste outro que nos obriga a fazer uma escolha tão difícil. As outras escolhas, elas são secundárias a partir do momento que você não tem realidade no básico. É muito mais... Ou seja, agora, tem um experimento, uma outra desigualdade, que se chama Cohen-Specker, que é sobre contextualidade, né? E Bell é uma instância dessa desigualdade. E essa desigualdade, ela vai falar sobre contexto do experimento. Então, um contexto geral do experimento, inclusive de coisas que você vai fazer no futuro, inclusive de coisas que você vai fazer em outros lugares, ela parece dar, né, experimentalmente, ela dá um resultado diferente. Então, parece que a mecânica quântica ela é contextual. Tá? E isso, sim, é talvez uma coisa que a gente tem que pensar, ou seja, sair um pouco da localidade, um pouco do realismo e pensar em termos de contexto. Eu acho que isso daí é forte. Tem um pessoal... tem várias formas que a gente pode continuar. A gente continua shut up and calculate, a la Feynman. A gente continua, volta para o laboratório, continua a vida, calcula, pensa sobre isso, se muito debaixo do chuveiro. Né? E tem uma opção que eu acho bacana, que é da gente repensar tudo. Começar do zero. Então, tem um pessoal, inclusive aqui no Brasil, temos que, agora, na USP de São Paulo, capital, a Bárbara e o Marcelo Terra Cunha, em Campinas, por exemplo, que estão fazendo parte de um esforço de reconstruir a mecânica quântica a partir de um outro princípio. Né? Não tem espaço de Hilbert, não tem nada. Completamente, você começa do zero. E embutir nela, que é uma teoria, a contextualidade. Tá? Tem outros esforços, eu estou trabalhando em Massachusetts com um cara que trabalha, o Chris Fuchs, que trabalha com uma outra ideia, ou seja, de probabilidade. Então, ele trabalha com probabilidades subjetivas. Ou seja, cada um de nós temos uma probabilidade, e tenta daí trabalhar, refazer de novo mecânica quântica do zero. Não tem nada. Você começa do zero. Você redefine tudo, medição, para chegar aos resultados. O estudo para chegar onde a gente já está, na mecânica quântica. Mas sem esses gargalos. Meio que... E a ideia também é porque, enquanto a gente tiver esse tipo de gargalo, como é que a gente vai conseguir chegar no que a gente mais quer, espero que todo mundo aqui queira como eu, que é ver a gravitação quântica, né, na nossa vida. Porque com a relatividade geral, a gente não consegue nem começar a falar em mecânica quântica, né, em relação a isso. Nem com relatividade restrita, uma das coisas que me atrasou aqui hoje foi a gente falando de referenciais. Cara, uma das coisas mais importantes na física é falar de referencial. O cara está no trem, joga uma bolinha, aí você vê a bolinha, paraná. Sabe fazer isso na mecânica quântica? Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Então, assim, a gente tem muitos gargalos. E, então, a minha ideia é que a realidade vai aparecer quando a gente reformular a mecânica quântica. A gente vai ver o que sobra. Tipo assim, eu tenho um cara que falou assim, eu achei muito legal. Ele falou assim, olha, quando tudo a partir dos anos 90, no nosso trabalho, na nossa área, chama informação quântica, porque você dá uma interpretação de informação
para tudo da mecânica quântica. Tudo, se você não sabe isso, acontece aquilo. É tudo, tipo, parece que é tudo na nossa cabeça. E daí que acho que é nossa culpa que o coaching quântico começou a existir. Juro, porque fica muito na cabeça. Mas ele fala assim, o que sobra? O que não depende da nossa percepção? A gente não chegou lá. É meio que continuar com a pergunta do Einstein, falando assim, peraí. Para o outro lado, como é que a gente vai chegar? O que sobra? O que sobra? Tem alguma coisa que sobra. Essa sobra é a natureza. Muita viagem. Sorry. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ser pé no chão. Eu devia ter avisado para vocês fazerem algumas coisas antes de virem, né? Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu não sei se eu me confundi no meio ou se a Vai. minha pergunta é coerente. Diga. Mas você falou que a questão da propriedade da partícula ser real ou ser uma percepção nossa estava, de certa forma, ela feriria a questão da localidade, da informação não poder viajar mais rápido do que a luz. E aí você falou que talvez houvessem algumas propriedades que, de fato, poderiam ser reais. Se você acredita que essa propriedade real, ela definitivamente viaja mais rápido que a luz, ela não está relacionada com a relatividade restrita? Eu acho que não são propriedades reais, tem alguma outra coisa. É como se... Sabe aquela história da caverna de Platão? Que vocês conhecem, né? Que aí a gente vive numa caverna, vê tudo pela sombra, já acha que o mundo é isso, e não é nada. Isso era que a gente está numa caverna. É meio isso. Tipo, eu acho que tem alguma coisa que a gente está nessa caverna de Platão e tem alguma coisa por trás aí que a gente não está vendo. Se aquilo viaja mais rápido que a luz, não viaja, acho que isso daí ou seja, já é uma pergunta extra. Como se, assim, na física, a gente sempre quer cortar o mínimo, né? Ou seja, o sentido eu tenho as premissas de localidade e realidade. Sim, eu posso tirar as duas. Mas a gente quer tentar manter alguma coisa, né? Então, eu mantenho a localidade. Por quê? Porque eu acordei com vontade. Mas pode ser muito que o problema é que a gente está formulando a pergunta errada. E que não tem nada disso, que não é isso. A gente não tem que pensar em localidade nem em realidade. A gente tem que pensar de outra forma. E é isso que eu estou convidando vocês um pouco também a pensar. Tipo assim, tem outra forma da gente tentar... O que é? Às vezes você está olhando para um problema e você não está conseguindo sair. Tem quantos anos? Tem 1935 que Einstein inventou esse problema. A gente fez o experimento em 2015, mas todo mundo já estava meio que esperando um resultado que ia dar isso, que a mecânica quântica ia ser confirmada. Então, de fato, tem 85 anos que a gente está nesse gargalo. Então, às vezes, a resposta é olhar para o outro lado e fazer outras perguntas, que é o que eu acho que a gente tem que fazer. Talvez não exista realidade como tal, mas exista algo que substitua essa realidade. Se ela é local ou não sei nem se faz sentido falar em localidade. A gente vai ter que reformular totalmente nossa noção de localidade e causalidade. Vamos ter que reformular tudo. Por que não? A Terra é plana mesmo? Não é não? Uma pergunta ali. Última pergunta, porque já são 6 horas praticamente. É bem simples. Como que se emaranha fótons? Manhã. A gente vai ver que com um divisor de feixes, a gente pode emaranhar fótons. Com cristal não linear, a gente pode emaranhar fótons.
com... O que mais? Placas de onda. A gente vai ver essas duas formas, que são as mais... que a gente sabe fazer hoje. Mas depois eu acho que, se daqui a 10 anos, 5 anos, eu der essa palestra, esse mesmo minicurso de amanhã, a gente vai ter outras formas, que a gente já está elaborando outras formas de emaranhar a foto. Mas um divisor de feixes já é suficiente. E um cristal, ainda aí é bonitão. Então, é isso um pouco que a gente vai falar amanhã. Um pouco não, basicamente amanhã a gente vai falar disso. Bom, então, pela terceira vez, agradecer a Gabriela por ter dado essa palestra para a gente. Como ela... Obrigada a vocês. Como ela já falou, ela vai estar oferecendo um minicurso amanhã sobre investigar fenômenos quânticos a partir de fótons emaranhados. Oi? Tá. E a nossa programação da Cifisc, hoje a gente ainda tem as oficinas artísticas à noite. Amanhã serão os minicursos, durante a manhã e comecinho da tarde. A partir das 4 horas, a gente dá início às apresentações do Prêmio Ivone Mascarenhas e à noite a gincana de integração da Cifisc 9. E a Zica vai falar alguma coisa. O pessoal que vai participar dos minicursos de amanhã, a maior parte dos palestrantes recomendou que vocês trouxessem ou computador, lápis e papel. Então, tipo, a gente enviou isso por e-mail, mas é sempre bom lembrar. Então, para vocês participarem melhor dos minicursos, lembrem de trazer material. Então, muito obrigada a presença de todos, viu, gente?